Matemática, simples, simples, simples e prática. Olá, eu me chamo Dimas, sou professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática e trago aqui nesse canal para você que é aluno ou aluna dedicada e quer saber um pouco mais sobre os logaritmos, a aula de número 22 de 2022, do primeiro ano do ensino médio. O tema é logaritmos e eu vou trabalhar especificamente nesse vídeo condição de existência. A questão que eu trago para você propõe o seguinte: sobre as condições de existência do logaritmo na base x mais 1 de menos x² mais 2x mais 8, a única afirmação verdadeira é qual dessas abaixo? Então, antes de começarmos a resolver a questão, vamos falar um pouquinho de logaritmo. Logaritmo de b na base a igual a x. Cada parte dessa, por exemplo, se eu pegar o a, eu chamo de base. Basta você lembrar aqui que a base da casa é o que está embaixo da casa. Então, também do logaritmo, a base é o que está abaixo do logaritmo. Esse é o logaritmo propriamente dito. E aqui é o logaritmando. São só nomes, né? Só identificando aqui os nomes. Quais são as características de cada um? Quais são os impedimentos, né, para cada caso? No caso aqui da base, que é A, ela precisa ser maior que zero. Por que ela precisa ser maior que zero? Imagina o seguinte: se esse x valer 1, no lugar do A colocar o zero, porque tem que ser maior, mas eu vou colocar um igual para você ver o que acontece. A elevado a x, porque, como você deve saber, com um giro resolve-se um logaritmo. Mas é só ficar atento a esse ritmo, com um giro se resolve um logaritmo. Mas é só ficar atento a esse ritmo, com um giro se resolve um logaritmo. Com um giro resolve-se um logaritmo. Então, girando aqui, a elevado a x, que vale 1, vai ter que ser igual a b. Então, o b é zero. Preste atenção nisso. Agora, se ao invés de 1 eu colocasse no lugar desse x o valor 2, vai ser elevado a 2. 0 elevado a 2 continua 0. Se eu chamasse aqui o x de 3, 0 elevado a 3, a terceira potência, ao cubo, continua 0. 0 elevado à quarta também seria 0. Veja que não muda nunca. Veja que o b teria o mesmo valor sempre. Então, isso não serviria para absolutamente nada. Por isso que o a não pode ser zero, ele tem que ser maior que zero. Outra característica também do a, da base, é que essa base precisa ser diferente de 1. Veja por quê. Se você colocar o a igual a 1, por qualquer valor que você elevar ele, vai terminar sempre em 1. Por exemplo, se o a valer 1 e o x valer 1, 1 elevado a 1 termina em 1. E aí o b valeria 1. Se a gente atribuísse, mantendo aqui o a valendo 1, mas mudando agora o x para 2, 1 elevado ao quadrado é 1 mesmo. Veja que o b continua dando 1. 1 elevado ao quadrado é 1. Agora, se ao invés do x valer 2, eu aumentasse o x aqui para 3, a elevado a x é 1 elevado a 3, porque o x vale 3. Tem que dar quanto? Tem que dar 1. Então, o b continua valendo 1. Veja que o b não muda nunca. Você pode pôr até aqui 1000 no lugar do x. 1 elevado a 1000 continua 1. Por isso que a base tem que ser diferente de 1, porque se ela for 1, não vai servir para nada, vai ficar sempre o mesmo resultado. Então, se eu pegar também, veja, se eu elevar a quarta potência, continua 1, então não adianta. Esse b vai ficar sempre no 1, então não pode ser 1, tem que ser diferente de 1. Então, como eu disse, com um giro resolve-se um logaritmo, a elevado a x é igual a b. Pensando nisso, o b precisa ser maior que zero. Por que o b precisa ser maior que zero? Se você pegar o a valendo 1, e o x valendo 0, veja o que acontece. O a valendo 1, o x valendo 0. 1 elevado a 0 é 1 mesmo. Que vai dar o quê? Maior que 0. O b deu maior que 0. Então, sempre a elevado a x é igual a b. Vou pegar o a valendo 1 e vou pegar o negativo aqui para o valor do x, para você ver que nunca o b vai dar menor que 0. Se eu colocar um negativo aqui, fica 1 elevado a menos 2. Quando o expoente é negativo, você inverte a base. Aí fica 1 sobre 4. Que é maior que zero, 1/4 é maior que zero. Qualquer valor que eu utilizar aqui, quaisquer valores, sempre o b vai terminar maior que zero. Então, o b precisa ser maior que zero. Sabendo dessas propriedades, ficou simples. O que eu vou analisar? Primeiro vou analisar essa base aqui. X mais 1 precisa ser o quê? A base aqui é o a. Precisa ser maior que zero. Então, vou colocar aqui que a base, ou ela é x mais 1 maior que zero, olha,
que a base eu chamei de A. Isolando o x aí vai ser x maior que menos 1, ou então a minha base precisa ser diferente de 1. Se essa base for diferente de 1, isolando o x, esse 1 passa para depois da igualdade, fica menos 1, e o menos 1 fica 0. Então x diferente de 0. Tem essas duas condições, aí você representa isso numa retinha. Veja que diz que o x tem que ser maior que menos 1, eu coloco aqui o menos 1, e ainda tem que ser diferente de 0, ele não pode passar na altura 0. Então, o x que eu representei por essa cobrinha vermelha, ele é maior do que menos 1, olha, está à direita, e ele não passa em cima do 0, está aberto aqui. Certinho, mas ainda tem outra condição, tem essa parte aqui, olha, o logaritmando, que é menos x quadrado mais 2x mais 8. E isso a gente já viu aqui, que o logaritmando, que a gente chama de b, olha, precisa ser maior que 0. Então, isso aqui precisa ser maior que 0. Como é que eu sei como resolver isso? A equação do segundo grau, a gente resolve tirando o a que vale menos 1, o b que vale 2 e o c que vale 8. Ou você usa a popular fórmula do Bhaskara, fórmula resolutiva ou soma e produto. Eu gosto muito de soma e produto para achar as raízes, porque raiz é o valor de x. Raiz é o valor de x, raiz é o valor de x. Soma é menos b sobre a, e o produto das raízes de uma equação a gente encontra fazendo c sobre a. A soma menos b, o b é 2, dá menos 2 sobre a, que é menos 1. Menos por menos mais, sinais iguais, resultado mais, deu 2 positivo. C sobre a, 8 sobre menos 1. Mais por menos é menos, que dá menos 8. Agora eu preciso achar dois números que, se eu somá-los, dá 2, se eu multiplicá-los, dá menos 8. Para dar 8, você pode pegar uma vezes 8, se quiser números inteiros, né? Ou 2 vezes 4. Só que do 1 para o 8 tem 7 diferenças, então jamais daria 2 em qualquer hipótese. Já do 2 para o 4 dá. Então um deles vale 4, o outro vale 2. Um tem que ser negativo. Por quê? Porque o produto deu menos. 4 menos 2 dá 2 na soma, 2 positivo. 4 vezes menos 2 dá menos 8. Fechou. Então, os valores para x são menos 2 e 4. Eu vou representar isso graficamente também. As raízes, os valores de x são menos 2 e 4. Aí você faz o estudo dos sinais. Olha, veio de uma equação do segundo grau, então forma uma parábola de concavidade voltada para baixo. Por quê? Porque o A é negativo. Toda vez que o A for negativo, concavidade voltada para baixo. Mas, ao mesmo tempo, você precisa de valores que sejam maiores que 0. Maior que 0 é acima de 0. Quando a temperatura está acima de 0, está mais quente um pouquinho, né? A gente diz está acima de 0. Se tiver negativa, abaixo de 0. Positiva, acima de 0. Então, aqui é a parte positiva, a parte que me serve. Então, essa parte positiva, esse amarelinho de ouro, está entre menos 2 e 4. Esse é o conjunto de possíveis soluções dessa equaçãozinha. Então, fazendo aqui a interseção das duas, é só marcar aqui no gráfico, né? Então, o que vai ser a solução para a gente na interseção? É o que coincide de ter na retinha de cima e na retinha de baixo. Então, o que coincide, olha, até aqui não coincide, daqui para trás não coincide, coincide do menos 1 até chegar na altura 4, do 4 para frente também não coincide. A nossa solução está entre menos 1 e 4, e tem que ser diferente de 0, voltando às alternativas. E olha, a nossa solução vai do menos 1 ao 4, qual delas que vai do menos 1 ao 4? A letra E. E que é diferente de 0, olha, porque está abertinho aqui o disco no 0. Então, a alternativa correta, letra E, de esperança. Aquele abraço para a minha turma do primeiro ano A da Escola Antônio Fernandes. Você que é aluno da Escola Antônio Fernandes e quer aprender um pouquinho mais sobre os logaritmos, você que é estudante por esse Brasil afora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Matemática Simples e Prática. Aqui eu faço tudo com muito amor, visando sempre que você consiga entender e fazer o sucesso aí nas provas, nas suas profissões, na sua vida, ok? Aquele abraço! Se você se inscrever aí no canal, você receberá as notificações e poderá assistir todas as videoaulas e o melhor de tudo, totalmente gratuito o curso. Simplesmente a gente vai compartilhando conhecimentos, beleza? Então aguardo por você. Venha já, estudar, aprender e fazer o seu sonho acontecer.